Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes do nosso programa Culto Cristão no Ar, estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo semanal do Evangelho. Mas antes de entrar no programa, nós gostaríamos de agradecer desde já àquelas pessoas que ouviram a nossa divulgação do Domingo Especial, que vai acontecer domingo que vem, dia 10, em Mesquita, e já entraram em contato conosco para reservar os convites para o evento, né? Graças à divulgação que fizemos aqui pela rádio. Pessoas até que não nos conhecem pessoalmente e que nós não conhecemos, né? Estamos ansiosos para conhecê-los. E quem desejar ir, ainda temos convites. No dia 10 de novembro temos um evento de lazer num sítio, e quem quiser mais informações ou deixar o seu reservado pode me mandar um WhatsApp pelo 21 99104-1800 ou entrar em contato com a rádio ou pelas redes sociais da rádio ou site, que lá tem a divulgação também do evento. Participando aqui do programa de hoje, João Menezes, Lidiane Barreto, Jane Chantre, nossas amigas Cleia Nonato e Rosana Nunes, que vai fazer a leitura da nossa página inicial. Queridos amigos, ouvintes, trabalhadores da nossa Rádio Rio de Janeiro, hoje, para nossa meditação, nós vamos ouvir a página do livro O Espírito da Verdade, intitulada A História de um Pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servia de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoaram-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, que jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino.
segue a claridade do pão que deste, um dia por amor, e livrar-te-á, em definitivo, do sofrimento das trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio de tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas só em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade, como se estivesse os dois identificados no doce fio da luz. Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X, pelos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E assim, Jesus, divino amorável Mestre, aqui estamos, reunidos em Teu nome para iniciarmos mais esse estudo do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Abençoando o Senhor, por quem és, abençoando a nossa emissora, sua diretoria, seus funcionários, todos aqueles que colaboram através do Clube da Fraternidade ou de donativos avulsos. Também te agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido e peço, Senhor, que a Tua paz, a Tua misericórdia envolva todos os lares, quer sejam os que estão nos ouvindo agora, também aqueles, Senhor, que por algum motivo necessitam dessa Tua mão amiga. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus possa estar presente em cada lar, em cada coração. Nós vamos estudar o capítulo 4, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Vamos ao item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A reencarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. A reencarnação fortalece os laços de família.
A verdadeira família é a espiritual. Nós podemos reencarnar muitas vezes, mas a família espiritual não se separa. Quando reencarnamos na Terra, é para crescermos espiritualmente. Serve de aprendizado tudo o que passamos aqui. Também podemos reencarnar com a missão de ajudarmos o próximo. Há várias maneiras de cumprir essas tarefas, seja levando uma palavra amiga a quem estiver passando por situações difíceis, como problemas de saúde, financeiros e outros mais. Muitos com a ideia de suicídio. E nós conseguimos tirar isso da cabeça das pessoas. Vamos dar as mãos. Vamos nos unir cada vez mais. Muita paz. Dando continuidade à leitura aqui da nossa amiga Cleia, ainda no item 18. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Às vezes na vida mesmo, essas separações acontecem, porque são aquelas ligações simplesmente pela beleza, né, ou por algum interesse material, de status, né, e a gente vê esses casamentos durando muito pouco hoje em dia, que são esses casamentos que não são os espirituais, né, não são criados laços de espírito. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. E aqui nós observamos, né, quando ele fala aqui, né, e aquele espírito, aquele membro novo da família não é da família, Emmanuel costuma dar um outro nome a esse espírito, que são os forasteiros, né? Um espírito completamente diferente daquele grupo, mas que encarna por alguma necessidade, né? E compete, que é aquele grupo que é o mais entrosado, acolher aquele que precisa de ajuda, né? Dar acolhimento necessário para que aquele espírito, como diz aqui, mude um pouco, seja um espírito mais atrasado, ou às vezes também acontece diferente. O forasteiro é aquele que se oferece no hospital para ajudar aquela família a sair daquela situação sempre de só viver em relação às coisas materiais. Aí tem aqui ainda o item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoísta, prova daquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai
que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria a um deles, se fosse único, mas tranquilizam-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. De fato, de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo espiritual 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, é o número proporcional de filhos e parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra, a título diverso e talvez sob o mesmo título. A gente observa aqui que as famílias elas vão se estruturando conforme os pendores, as necessidades, os objetivos. E Kardec está fazendo, dá um exemplo aqui interessante, do homem que foi em várias encarnações casado com 10 pessoas diferentes, Se ele, nessas 10 encarnações, veio no sexo masculino, ele não vai voltar lá enquanto as 10 esposas esperando por ele, Porque cada um dos espíritos vai cuidar da sua vida, da sua existência, alguns reencarnam mais rápido, outros não. Então, as verdadeiras famílias são aquelas que se consolidam através do mesmo objetivo em que elas estão aqui na Terra, que é já procurar o próprio progresso espiritual individual e, como consequência, o coletivo, primeiramente na família, depois abrangendo esse amor, essa atenção para aqueles que estão mais próximos. E aí no item 21 diz o seguinte: vamos agora às consequências da doutrina antirreencarnacionista, ou seja, aqueles que pregam uma única vida. Ela necessariamente anula a preexistência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que neste caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já terem se conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Então aqui esse item confirma o que o título diz, A unicidade das existências, ou seja, quem acredita em uma vida só, rompe os laços de família, Porque passa a ser simplesmente um laço biológico, não tem nenhuma afinidade entre aqueles espíritos, já que todos são criados no momento ali da concepção, Não há uma pré-existência desses laços, E aqui quer dizer essas pessoas que vivem, fazendo pesquisa para lá, não sei o que, para ver qual é o brasão da família, Isso não tem sentido porque, aqueles que foram parentes já reencarnaram tantas vezes, às vezes tem em outros países, O importante é que a gente faça a nossa parte e procure fazer bem para, ao desencarnar, encontrar lá os afetos novamente. Agora, como é que a gente vai ter essa relação muito espiritual? Só quando a gente estiver lá, a gente vai ter mais clareza. Então, o item 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acham irrevogavelmente determinada após uma só existência. Só que quer dizer porque as pessoas entendem que morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, já estava fixado o destino delas. Aí continua Kardec. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente para sempre separados, sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos
jamais pode estar certo de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso, a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Já não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amas, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. A gente observa que, como já vimos falando, tudo importante aí é que a reencarnação mostra que esses laços formados na Terra, quer sejam consanguíneos, quer sejam de amizade, não trabalham no mesmo ideal, por exemplo, né? Um grupo de cientistas que estão trabalhando no mesmo ideal, né? Então eles, quando desencarnam, vão continuar no mundo espiritual, procurando se reunir de novo para dar continuidade a esse trabalho, inspirando os que aqui ficaram. Ao passo que se a gente vivesse uma única vez e fosse ou condenado ou premiado eternamente, mesmo aqueles que fossem os premiados, os que fossem para o céu, não estariam felizes, né? Porque como é que a gente pode viver feliz no céu sabendo que os nossos entes queridos não estão lá, né? Estão eternamente no inferno? Então não vai existir felicidade nem de um lado nem do outro. E encerrando do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, vamos ler as seguintes estrofes. O Espiritismo auxilia, mostra o caminho a seguir. Em consequência, alivia, e sofremos sem sentir. O milagre, claro fica, acontece, como não, na luta que santifica contra a própria imperfeição. Disse antes, e aqui repito, as palavras de Jesus. Há moradas para o aflito, livro, pão, remédio e luz. Sabedoria e poder traduzem tola cegueira quando fazem esquecer a fraternal sementeira. Semeia no coração a caridade indulgente, que a virtude do perdão é duplicar a semente. E assim, Senhor, afinal desse estudo, que tanto nos enche de esperanças de reencontrar nossos entes queridos e sempre em condições melhores, pois somos não só reencarnacionistas, como evolucionistas, que possamos aproveitar essa oportunidade atual da existência carnal para darmos um salto no nosso progresso moral. E assim,
temos o merecimento de encontrar cada vez mais rápido e mais entes queridos na espiritualidade, formando a verdadeira família universal. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.